Fala, pai presente! O vídeo de hoje é sobre refeições em família. Você já deve ter notado que em muitas situações, em várias, você deve ter presenciado famílias inteiras, mãe, pai, filho, irmão, cada um com seu celular e cada um no seu mundinho ali. E eu confesso que eu tenho visto isso com uma certa frequência. E recentemente eu vi uma menininha tão novinha, cara, mas tão novinha. Ela deveria ter uns 2 aninhos e meio, não mais que 3. A mãe de um lado, junto com ela, cada um no seu celular, o pai do outro, e eles estavam ali, né, juntos, na mesma mesa, porém distantes, sem conexão, sabe, completamente cada um no seu mundo. E isso tem uns, sei lá, uns 10, 15 dias mais ou menos, e isso ficou muito marcado, sabe? De uma neném tão novinha, já ali com o celular na mão, completamente desconectada do pai, da mãe, e o casal também completamente desconectado, cada um no seu mundo ali. Falei, bom, deixa eu entender um pouquinho mais esse fenômeno, porque não é a primeira vez que eu vejo, volto a dizer, vejo com uma certa frequência. Então, hoje eu decidi entender, aliás, já entendi, e agora eu quero passar para você o perigo e também os benefícios da refeição em família. Eu trouxe esse estudo, esse artigo do McDonald's do Canadá, onde o título diz o seguinte: New study reveals that today's busy lifestyle are causing Canadian families to eat together less. Ou seja, um novo estudo revela que o estilo de vida tão agitado de hoje em dia das famílias canadenses, isso está fazendo com que elas comam ou que façam as refeições cada vez menos juntas. Esse é o título e é dentro desse contexto que eu vou fazer o vídeo de hoje. Antes, eu quero desejar a todos que estão nesse vídeo pela primeira, segunda vez, sejam todos muito bem-vindos. O canal ele é específico para falar sobre os desafios da paternidade no século XXI. Repito, os desafios da paternidade em pleno século XXI. Adianto, não é nada fácil, não é assim, não é é um desafio enorme você exercer a paternidade nos dias de hoje, com tantos obstáculos, com tantos empecilhos, com tantas distrações. E a gente, né, nós como pais, o objetivo é sempre dar o melhor para os nossos filhos. E esse é o objetivo aqui, sempre trocar ideias, interagir com vocês, para que a gente, eu e você, juntos possamos aprender cada vez mais sobre como oferecer o melhor para os nossos filhos. E aí eu inicio fazendo essa seguinte pergunta: você acha que é importante fazer as refeições em família? Se eu perguntar isso para você, você vai falar sim, claro, é muito importante. E aí eu devolvo, faço uma outra pergunta: mas você faz as refeições com a sua família? Por que eu faço essa pergunta retórica? Porque a gente sabe que tem muitas coisas que a gente sabe, tem a consciência de que é importante. No entanto, nós não colocamos em prática. Por exemplo, se eu falar que é importante não fumar, não é importante. No entanto, tem muita gente que fuma. E no que tange à paternidade, eu tenho certeza que você, em comum acordo comigo e com os demais que assistiram esse vídeo, vai falar, não, é importante, sim, fazer as refeições em família. E aí é importante frisar e ressaltar essa pergunta, volto a dizer, uma pergunta retórica. Você, pai, você faz as refeições em família? Você senta com a tua esposa, você senta com os teus filhos para poder almoçar, tomar um café, jantar, enfim. Você consegue unir a sua família para fazer as refeições durante a semana? Essa é a pergunta para a gente começar a refletir se sim, se não, e se não, o porquê. Então, trago esse artigo aqui, ó. Toronto, dia 26 de fevereiro de 2020, uma nova pesquisa encomendada pelo McDonald's do Canadá revela que os pais canadenses dizem que as suas famílias não comem juntas com frequência, a frequência que gostariam, sendo a desculpa, né, até entre aspas, muito ocupado,
como um tema consistente para não passar tempo juntos com a família na hora das refeições. A pesquisa descobriu que quase todos, 98% dos pais canadenses, acreditam que é importante comer juntos em família. Quase 2/3, ou seja, 65%, desejam que a sua família comam juntos, com mais frequência. E aí, assim, vamos contextualizar, eu quero tropicalizar esse artigo, essa informação, porque o Canadá é uma situação. Se a gente trouxer essa realidade para o Brasil, estou falando de pais que pegam condução para ir trabalhar 2, 3 horas para ir, mais 2, 3 horas para voltar, trabalham muitas vezes num serviço pesado. Enfim, eu tenho certeza que esse número, olha só, eu tenho certeza que esse número ele vai aumentar, e aumentar de forma substancial, tudo bem? Trazendo para essa realidade, todos esses percentuais eles aumentarão de forma substancial. É importante entender essa questão cultural, porque é uma realidade diferente lá, e aqui é outra completamente atípica. Bom, então vamos lá. Ó, mais de um quarto, 27% dos pais canadenses dizem que não tem tempo suficiente para preparar refeições caseiras para sua família regularmente, com o mesmo número indicando que, em geral, sua família está ocupada, olha só, ocupada demais para comer juntos regularmente. Ou seja, a desculpa aqui é tempo, né? Não tenho tempo. Os pais citaram uma série de razões pelas quais eles não podem comer juntos em família. Não podem. Sendo os principais fatores, eu destaquei só 2 aqui para a gente refletir, tudo bem? Horários de trabalho dos pais, 57%, e 23% são os compromissos sociais. Ou seja, vou tropicalizar também de novo essa informação, porque às vezes o compromisso social lá, às vezes não, o compromisso social lá é diferente daqui. Você quer ver um exemplo? O compromisso social aqui no Brasil pode ser o futebol no final de semana, pode ser algum hobby específico no final de semana. Em geral, é o futebol e o churrasco, né? Então, o cara vai pro futebol, depois já emenda no churrasco, quando vai ver, vai pro boteco, quando vai ver, passou o dia. O cara não fez uma refeição. De semana tá trabalhando, não dá. Aí, de final de semana, ele tem os compromissos sociais. Então, vamos tropicalizar isso aqui. Tem vários assuntos, vários fatores de compromissos sociais, horário de trabalho, questão do horário de trabalho, aquilo que eu disse. Às vezes a pessoa que trabalha aqui, às vezes não é nem o trabalho em si, mas a forma com que ela vai, né? O meio de condução, que isso acaba atenuando ou potencializando o cansaço do pai para que ele não faça as refeições em família. Próximo slide diz o seguinte: os pais canadenses disseram que estão cozinhando menos para os seus filhos. Estou falando de uma questão cultural e antropológica aqui. O que os pais da gente faziam, o que os nossos pais faziam com a gente não está reproduzindo com os nossos filhos. 46% é aqueles que estão cozinhando menos. E aí, os 40% está fazendo isso com menos frequência. Está fazendo menos em quantidade e com menos frequência. Tudo bem? A velocidade é importante, em média, para os pais canadenses pesquisados. Tem aproximadamente 50 minutos. Olha só. O pai só tem 50 minutos para fazer uma refeição em família no meio da semana. E é aquilo que eu disse. No meio da semana é quase que impossível. E chega no final de semana, o cara se transfigura em ninja. Joga a bomba de fumaça, some no mundo, deixa a nega véia lá sozinha, limpando a casa, cuidando dos filhos, né? Ajudando a fazer lição de casa. A coitada tem que fazer tudo e o cara tá no bem bom lá fora. Esse é um dos motivos pelo motivo que eu decidi fazer esse canal. Para que a gente tome consciência da nossa importância e assuma esse papel da paternidade na íntegra, do jeito que deve ser, tudo bem? Sem falso moralismo aqui, eu já falei que aqui o papai não vai ficar passando sermão nem nada. É aprender para que a gente possa exercer na plenitude a nossa função como pai, tudo bem? 76% dos pais disseram que o jantar fora facilita a vida quando estão ocupados. Ou seja, como tem funcionado muito bem essa questão do fast food, a comida rápida, as entregas, né? O iFood, ele é um sucesso, não só o iFood, mas as empresas de entrega de comida de forma geral, é um sucesso absoluto, tudo porque as pessoas não têm tempo para refazer as refeições, então elas pedem comida pronta e ali comem em poucos minutos e volta para os seus afazeres,
para suas distrações, para os seus vícios, para o seu, enfim, tudo que você imaginar que impede a família de estar juntos, para poder fazer pelo menos uma refeição digna, com tempo, para olhar no olho, para conversar. Então, já falando da conversa, do olho no olho, eu quero trazer aqui os 5 benefícios do almoço, ou do jantar, enfim, do café, de forma geral, os 5 benefícios das refeições em família, tudo bem? Vamos lá para os 5 benefícios. O primeiro ele fortalece a identidade familiar. Eu quero só reproduzir uma fala de uma conhecida que ela diz o seguinte, né? Na época eu perguntei para ela, qual que é a fase mais... Ela já tem filho grande, já é uma senhora. Qual que é a fase mais difícil de educar uma criança? Na primeira fase, que é a fase de criança, na pré-adolescência ou quando adulta? Ela falou, sem dúvida, na adolescência. E ela começou a falar e chegou uma hora que ela abriu o coração e disse, olha, meu filho está com, se eu não me engano, acho que com 16 ou 17 anos. Ela falou assim, ó, hoje é com dor no coração que eu olho para o meu filho dentro de casa e é como se ele fosse um estranho para mim. Eu não sei mais quem é o meu filho. Talvez faltou, não estou fazendo um julgamento, mas talvez uma intensidade maior ou frequência maior das refeições em família pudesse trazer essa questão da identidade, para ela conhecer o filho, para ele conhecer qual é a identidade da família, para ele se inserir nesse contexto, porque para a mãe não conhecer o filho é porque ele já se desconectou com os pais há muitos anos, não foi lá com 16, 17, foi lá atrás. E eu falo num vídeo que a fase mais difícil, ao contrário do que todo mundo fala, que é a adolescência, não! A fase mais difícil é na infância, onde você tem que ter paciência, tem que ter tempo, tem que se dedicar, tem que almoçar junto, tem que levar na escola, tem que fazer a lição de casa juntos. Enfim, a fase mais difícil é na infância. Então, as refeições elas servem para dar uma identidade para a família. Você quer ver um outro exemplo? Hoje, mais de 50% dos jovens das famílias brasileiras, eles não se autodenominam cristãos, não conhecem a Deus. Em contrapartida, 90 e tantos por cento das famílias são cristãs, entre católicos e evangélicos. Mas espera aí, se de um montante de, vou colocar arredondar, se de um montante de 100 milhões de pessoas que se dizem ser cristãs, como que 50 milhões não conhecem a Cristo? É porque elas já perderam a identidade, e eu não tenho dúvida em dizer que as refeições em família, ela está fazendo falta para dar essa identidade para os jovens brasileiros, tudo bem? Ponto número 2, reforça os vínculos afetivos. Já falei também, mais de uma vez, tem vídeo aqui no canal falando sobre o vínculo afetivo. Mas, Daniel, como é que eu desenvolvo esse vínculo afetivo? Nesse vídeo que eu fiz, eu falo que, por exemplo, o meu filho, eu faço massagem desde quando ele tinha os primeiros meses de vida. Dava banho nele, e aí quando eu ia secando ele, eu passava um creme hidratante, ia fazendo massagem nele, e era muito legal que ele chegava até babar. E até hoje ele acostumou. Ele fala, pai, faz massagem. A gente vai lá e faz massagem nele. E isso cria vínculo. Tem várias formas de se criar vínculo. Tem um vídeo no canal, vai lá e procura para que você possa entender como criar esse vínculo afetivo com o teu filho. Tudo bem? Almoçar, jantar juntos é uma forma de criar vínculo. E você vai ver nesse vídeo por que é importante você criar esse vínculo com o teu filho. Porque você vai precisar dialogar com o teu filho. E se você não tiver esse vínculo com ele, se você não tiver essa conexão afetiva com ele, tudo que você falar para ele vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Por isso que eu já emendo no item 3, que é facilita o diálogo e o aconselhamento. São coisas distintas, tudo bem? O diálogo é para você entender como é o dia a dia do teu filho, para você saber como é que foi a escola, para você saber como é que tá as amizades, tudo bem? O diálogo é para ele falar, para você falar para ele sobre o futuro profissional dele, para você falar sobre a questão, para quem é cristão, transferir valores cristãos para o teu filho. O aconselhamento, de repente, é para algo que aconteceu, que ele fez de errado, e aí você vai aconselhar, você vai recalcular a rota do GPS dele
por meio de um aconselhamento. Se não tiver conexão afetiva, ele não vai ouvir você. Por isso que muitos pais fala, entra no ouvido do filho, entra no ouvido da filha e sai no outro. Por quê? Porque ela não construiu essa conexão afetiva. E isso é construído, volto a dizer, lá atrás. Várias histórias que eu conheço, que a gente, por falar demais, às vezes na hora do nervoso, quebra essa conexão com o filho. Você quer ver? Eu conheço pessoas que falavam assim na infância, quando a criança tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Some daqui, você só me enche o saco, me dá um pouco de sossego, me dá paz. Some daqui. Quando a criança cresceu, sabe o que ela fez? Ela sumiu. Aí a mãe falava, vem para dentro de casa, fica aqui, não faz isso. Mas peraí, inconscientemente a criança fala, né? Já adolescente. Mas você passou a vida inteira falando para eu te dar paz, agora eu não estou dentro de casa, agora você fica em paz aí dentro, que o pai e a mãe não fica, a mãe, para falar a verdade, não fica, o pai deita e dorme, não está nem aí. Mas a mãe, ela fica preocupada, perde noite de sono. Vocês sabem do que eu estou falando isso, você é filho, você sabe. Tudo porque foi dito coisas lá atrás, na hora do nervoso. Essa coisa não presta para nada. Sou preguiçoso, sou preguiçosa. Some daqui, me deixa quieto aqui, me dá sossego. E aí você quebra essa conexão afetiva com o teu filho e com a tua filha, tudo bem? Quarto, o momento certo para curar as feridas. As refeições é o momento, não é o momento certo, é o momento exato e o momento perfeito. A gente sabe que as nossas famílias, elas não são perfeitas porque somos seres humanos, nós erramos como pai, como mãe, como filho, e aquele momento de você estar sentado ali conversando, com a conexão afetiva estabelecida, é o momento certo para conversar. Olha, filho, aquele dia eu me excedi, me perdoa. Olha, pai, aquele dia eu falei que não devia e me perdoa. Sabe? É o momento exato e perfeito para curar as feridas que estão abertas por coisas muitas vezes que a gente fala sem pensar, fala na hora do nervoso, tudo bem? Quinto e último exemplo ou benefício das refeições em família é o momento perfeito para o seu filho ver Deus em você. Eu vou encerrar aqui, eu só quero te dizer, pai, não é à toa que você leva o nome de pai. E aí eu vou fazer só um paralelo aqui, como que Deus é conhecido além do nome Deus. Você sabe? Jesus, ele fala lá ensinando os discípulos, né? Quando eles não sabiam orar, se vocês não sabem orar, ore assim. Pai nosso, que estás no céu. Pega a conexão aí, ó. Pega a visão, que nem diz o rapaz lá do Santander. Pega a visão. Deus, ele se apresenta como Pai. E nós levamos o nome de Pai. Isso não é à toa, porque lá no começo ele fala, olha, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Nós, pais, além de sacerdotes, capitão da família, sabe, o general ali, que está ali para proteger, para cuidar, para ensinar, nós somos a imagem e semelhança de Deus quando nós carregamos o mesmo nome que Deus, que é Pai. Nós temos uma missão, então eu já fiz um vídeo também falando sobre isso aí. Quando o teu filho olhar para você, ele vê o diabo ou vê Deus? Ele precisa ver. E outra, ele vai conhecer Deus, aspas, reitero, aspas, é invisível. Quando criança, ele só vai conhecer a Deus, criança, pré-adolescente, adolescente, ele só vai conhecer a Deus através de você. Você que é o símbolo máximo de Deus dentro da tua casa. Se você não der o exemplo, se você não exercer o teu papel de pai, ele vai conhecer uma outra face, que é o oposto e o antagônico de Deus, que é o adversário, o maligno que jaz nesse mundo, tudo bem? Então, é o momento perfeito. Denner, eu não acredito em Deus. Tudo bem, você vai se tornar, é o momento perfeito, posso trocar as palavras, não tem problema nenhum. Tá? E eu tenho muitos amigos que não acreditam em Deus, me relaciono muito bem com todos eles, sem problema nenhum, respeito, tá bom? Então, Denner, não acredito em Deus. Então, vou mudar um pouquinho as palavras aqui no item 5. É o momento perfeito para que teu filho veja você um líder, tudo bem? Para que ele seja um líder como você, para que ele se inspire em você. Para os cristãos, para quem acredita em Deus, é o momento perfeito para que ele conheça Deus através das suas ações, das suas atitudes, da tua presença. Tudo bem? Eu quero deixar aqui, eu quero encerrar dizendo que
Não tem presente maior e melhor do que a tua presença. Pai, se você não faz ainda, se atente para fazer as refeições com os teus filhos, para fazer mesmo, tudo bem? Fazer. Ir lá, cortar o alho, a cebola, fazer o tempero, refogar o arroz, o macarrão, a carne, faça junto com o teu filho, independente da idade dele. Eu colocava o meu para fazer com 1 ano e pouquinho, de forma lúdica. Depois foi crescendo, foi pegando mais o entendimento, mas colocava a cadeira lá na pilha e ajudando. Com 1 ano e pouco, quando ele começou a andar, com uns 2 anos, vai. 2 aninhos, que ele já estava com a perninha firminha, colocava lá para fazer as coisas com a gente, desde sempre. E isso é muito importante, é muito legal, porque depois pega o hábito, né? Aí toda vez quer estar lá junto, e a gente vai construindo esse relacionamento, e eu tenho certeza que fazendo isso, quando a criança é pequena, quando estiver lá na sua pré-adolescência, na fase de adolescência, ele estará junto, participando, sentando à mesa, contando os seus medos, os seus anseios, e dessa forma você vai criar um filho forte para um mundo que não dá trégua. A todo momento ele está bombardeando não só a cabeça das crianças, mas da família em geral, para que a família seja destituída, para que ela seja dizimada. E assim a gente perder os nossos filhos, tudo bem? Um grande abraço. Falou, um abraço, tchau, tchau. Até a próxima.